me ouvindo bem? Está gravando agora, tá? Então, temos 10 alunos para a gente tirar as dúvidas, né? 11. Cauã disse que as dúvidas dele é a mesma da semana passada. Então, veja só, vocês sabem que semana que vem vai ter a prova sobre matemática financeira. Então, eu já botei para vocês estudarem essa semana, vai novamente o lembrete aí para vocês estudarem sobre o capítulo 3. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu também posso tirar. Primeiro, eu vou começar a falar sobre a matéria dos triângulos. Depois disso, eu volto lá nos descontos, juros e simples e compostos. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Deni, Oi, pode falar. é, sobre a correção que você botou em vídeo, Oi. eu não consigo ver a correção porque os números ficam muito pequenos, não dá pra ver quase nada. É da matemática financeira? Isso, Eu vou colocar ela lá, eu vou mandar para vocês lá pela Positivo On, então. Teve ok, a Senira falou a mesma coisa, não conseguiu ver, eu mandei pelas fotos lá pela Positivo On, tá? Então eu vou ver se eu consigo fazer isso também, eu mando para vocês essa semana, ok para então, vocês estudarem direitinho, ok? ok, obrigado. Quem foi que falou? Danilo, Ô, Danilo, beleza. Então tá. A respeito, fora isso, tudo certo, então? sim, Então, pessoal, eu queria que vocês me compreendessem e a gente falasse sobre triângulos primeiro, e depois a gente volta lá, pode ser? Beleza. Então, vamos lá. Até porque essa matéria sobre triângulos tem mais texto do que atividades para fazer propriamente dita, né? Vocês viram que são bem pouquinhas atividades que foram pedidas para fazer, e nessa semana não era nem para entregar nada. Agora que vai ser entregue a parte do que eu aprendi, tá? Bem escrito, bem certinho lá para ninguém ter dúvida. Beleza? Então, assim, eu queria que vocês acompanhassem aí com o LDI de vocês, no que eu vou falando aqui, já que ninguém está perguntando nada sobre triângulos, né? Não sei se fizeram as atividades, não fizeram, ou fizeram. Alguém tem alguma coisa para falar antes de eu começar especificamente? Se quiser falar, abre o áudio, pode falar. Tá travando muito, o Cauã tá dizendo. Eu sei que tá travando, por isso que eu já tirei a imagem. Vamos continuar então? Ninguém falou nada, ninguém escreveu nada. Beleza, então vamos lá. Acompanhe comigo então. Na página 3, nós vamos falar sobre os elementos do triângulo. Esses elementos vocês conhecem há muito tempo. Então, nós temos os vértices, que são os pontos. Nós temos os lados, né, que são os segmentos que formam o triângulo. Nós temos os ângulos internos, que são os que estão dentro do triângulo, e lembrar os elementos do triângulo. E símbolos iguais
mostram que ali vocês estão vendo que os ângulos do vértice B e do vértice C, lá na página 3, são iguais porque apresentam um risquinho só, diferente do A que tem 2. Então, quando tem os mesmos traços, é porque tem medidas iguais. Quando tem traços diferentes, é porque tem medidas diferentes. Então, quando vocês observarem esse desenho em um outro livro, um outro autor, vocês já vão identificar que traços iguais representam medidas iguais, ok? Bom, aí vem na página 4 as classificações. Então, nós temos duas, de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Então, de acordo com os lados, quando os três lados são iguais, ele é o tal do triângulo equilátero. Quando nós temos apenas dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. E quando nós temos nenhum lado igual, ele é chamado de escaleno. Então, acho que essa parte aí é bem tranquila de vocês entenderem. E observe ali aquilo que eu falei, ó. Quando os tracinhos são iguais, os tamanhos são iguais. Então, no primeiro triângulo, só tem um risquinho em cada lado, porque eles são todos iguais. No segundo triângulo, tem dois que tem um risquinho, são os dois lados que são iguais, o outro já é diferente. E no terceiro, os três têm notação diferente, ó, um, depois o dois, depois o três, ou seja, os três lados são diferentes. Depois, quanto em relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo, quando todos os ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Ele pode ser aquele triângulo mais comum, que é o retângulo, porque tem um ângulo reto. E, por último, o triângulo obtusângulo, que é aquele que apresenta um ângulo obtuso. Então, é a nomenclatura dos três. A parte, digamos assim, mais complicada desse conteúdo é essa daí agora, que vem na página 4, a questão da congruência de triângulos. Então, congruência nada mais é que medidas iguais, ok? Então, o que a gente quer? A gente quer identificar triângulos que são exatamente iguais. Quando a gente fala em congruência, é que é a mesma medida. Se eu estou falando que são congruência de triângulos, eu estou falando que são triângulos iguais. Tudo bem até aí? Me dê um sinal, por favor, gente. Estou falando e ninguém está... Ok. Continuando, então. Nessa parte, como eu estava falando da congruência, tem um material de apoio lá no LDI de vocês, e aí vocês vão fazer isso no caderno para vocês identificarem, ok? Então, lá no material de apoio tem várias figuras, tem quadriláteros, tem pentágonos, tem triângulos, então tem várias figuras. E o que vocês vão observar? Vocês vão observar aqueles que coincidem um em cima do outro. Então é isso que vocês vão fazer lá no material de apoio. Esses segmentos que se coincidem é aqueles chamados de congruentes, ok? Que tem a mesma medida. Perfeito? Então vocês têm que ver essa questão aí. Está entrando mais gente. Estamos lá, com 16. Ou seja, 15 alunos comigo, porque um tem que tirar. Então, quem chegou agora, eu estou na página 5, discutindo do LDI 2, capítulo 4, né? Que fala sobre os triângulos. Gente, observem bem comigo aquela parte ali, ó, do triângulo, do quadrilátero. A atividade ali do quadrilátero, o autor foi bem feliz, que ele já colocou os lados que são, né, correspondentes e os ângulos que são correspondentes. Percebam que o quadrilátero está de cabeça para baixo em relação um ao outro. Então, fica um pouco mais difícil a compreensão. Mas como se a gente recortasse os quadriláteros e colocasse um exatamente em cima do outro, vocês iriam ver que não sobra nada. Ou seja, um sobrepõe o outro. Se um sobrepõe o outro, significa que eles são congruentes. Então, para que figuras ou polígonos sejam congruentes, nós precisamos que todos os lados correspondentes sejam congruentes e todos os ângulos também sejam congruentes. Ou seja, todos os lados têm que ter a mesma medida e todos os ângulos têm que ter a mesma medida, desde que sejam correspondentes.
Ah, Denil, o que é lados correspondentes? Acompanhe comigo lá na página 5. Vocês estão vendo que tem um risquinho no primeiro polígono, no primeiro quadrilátero? Onde é que está o outro lado que tem um risquinho? Lá na direita. Então, vocês observam que aquele lado ali é o lado correspondente, ou seja, aquele lado que é do mesmo tamanho. O de 2 lá em cima com lá embaixo, o de 3 da direita do primeiro e à esquerda do segundo, e o que tem 4 risquinhos embaixo no primeiro e 4 risquinhos em cima no segundo. Por isso que eu falei que estava de cabeça para baixo, ou seja, os lados correspondentes, né, estão posições trocadas porque ele foi feito um giro ali, né, foi feita uma rotação e depois uma translação. A gente já trabalhou sobre isso. Espero que vocês lembram disso, né? Então é isso que a gente vai ver daqui para frente. Triângulos congruentes serão triângulos que, quando sobrepostos, um em cima do outro, têm medidas iguais. Então, lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes. Acompanhe comigo, então, na atividade ali que fala sobre os triângulos. Isso está lá na videoaula. Essa atividade está lá na videoaula bem detalhada. Então, observem que são dois triângulos. Esses dois triângulos têm um ângulo reto, que já é conhecido, ó. Então, vocês viram que já tem um ângulo que é congruente. Aí a atividade pede para medir, né, com régua e transferidor. Se você medir com régua e transferidor bem direitinho, você vai observar que nós temos os lados do roxo medindo 3,6 e o outro 4,8 e o outro 6. No amarelo, nós teremos 3,6, 4,8 e 6 também. Se eu medir os ângulos do roxo desconhecidos, eu encontro 53 em um dos ângulos e 37 no outro. E se eu medir lá no amarelo, eu encontro 53 e 37. Gente, perceberam que são todas as medidas iguais um do outro, só estão em posições diferentes? Por quê? Porque eles estão rotacionados. Então, se eu colocar os lados correspondentes, tem medidas iguais, olha lá. O lado correspondente ao 3,6, 3,6. O lado correspondente ao 6 é 6 lá no outro. E o lado correspondente ao 4,8 é 4,8. Ou seja, os três lados são correspondentes congruentes. E dentro nós temos os três ângulos da mesma maneira. Ok? Então é isso que acontece. Eu não consigo ver as videoaulas, estou pelo papel. Cauã, tá indo? Eu pedi para a Lena fazer toda a correção. Então, quando chegar lá agora e pegar a videoaula da próxima semana, vai estar toda a correção disso daqui, ok? Todinha, inclusive essa parte que é a explicação. Então, aí, isso eu ajustei dessa vez, porque antes eu não mandava essas atividades aqui para serem corrigidas. Então, na próxima semana, que você vai fazer a prova, por exemplo, você vai ter a correção e vai ter todas essas explicações na mão impressa, ok? É isso que eu pedi para ela fazer. Beleza? Então, se não tiver, eu mando foto. Vocês pedem lá para mim que eu vou mandando as fotos, ok? Vamos continuar então. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente tem 4 casos de congruência de triângulos. Eu não preciso ver sempre que todos os lados têm que ter o mesmo tamanho e todos os ângulos. Eu conhecendo algumas características, eu já defino que eles são congruentes, porque não tem como fugir, né? Não tem como ser diferente, ok? Tem gente entrando ainda. Um tal de Commander. Sim, eu vou... Na próxima videoaula eu já falo sobre a outra prova, a relação, e eu vou mandar, no caso, a resposta lá pelas mensagens, tá? Pode ficar tranquilo. Leandra.
Depois, voltando lá então, página 6. O que na página 6 aparece? Tá vendo que aparece os casos de congruência? Então, aqueles casos ali, é bom vocês estudarem bem detalhadamente, bem interessante. Então, não precisa conhecer todos os lados do triângulo e nem todos os ângulos para determinar se eles são congruentes ou não. Basta eu conhecer esses 4 casos aí, ó. O primeiro caso é quando eu tenho lado, ângulo, lado. O que isso quer dizer? Quando eu tenho um lado congruente ao outro triângulo, correspondente, óbvio, esse ângulo que está no meio também é congruente, os dois triângulos, e o outro lado, ou seja, se vocês olharem bem a sequência, ó, tem o lado com risquinho, tem o ângulo e o lado com 2 risquinhos. Lá no outro triângulo, o lado correspondente tem a mesma medida, com risquinho, o ângulo é correspondente igual, e o outro lado também tem 2 risquinhos, ou seja, quando acontece assim, ó, 2 lados congruentes e dentro desses 2 lados, o ângulo também é congruente, eu já sei que esses 2 triângulos são congruentes. A frase está bem bonitinha esclarecida aqui, ó. 2 triângulos são congruentes quando eles têm 2 lados e o ângulo formado por esses lados, respectivamente congruentes. Então, quando isso acontece, não importa o outro lado e nem importa os outros ângulos. Eu já sei que eles são congruentes. Segundo caso, é o mais fácil, é quando os 3 lados são congruentes. Então, aí não tem nenhuma dúvida, né, gente? Ó, 2 triângulos são congruentes quando tem os 3 lados, respectivamente, congruentes. Óbvio, se um lado é correspondente ao outro congruente, o segundo lado é correspondente ao outro e congruente, e o terceiro lado correspondente ao outro congruente, é óbvio que eu estou falando de 2 triângulos congruentes. Então, esse aqui não tem nem que ter dúvida, né? Quando os 3 lados são congruentes. O terceiro caso é bem simples também, quando eu tenho 2 ângulos e o lado entre esses 2 ângulos é congruente, então eu já sei que meus triângulos são congruentes. Que daí é o contrário do primeiro caso. O primeiro caso é lado, ângulo, lado. Agora aqui é ângulo, lado, ângulo. Ou seja, se eu tenho 2 ângulos respectivamente congruentes e esse lado que contém esses 2 ângulos também é congruente, eu já identifico que o meu triângulo ele é congruente, um ao outro. E o último caso é o caso mais diferente, digamos assim, porque ele é o caso do lado, ângulo, ângulo oposto. Então, nós temos um lado que é congruente, correspondente, nós temos um ângulo nesse lado que é congruente, e o ângulo que está na frente do lado, congruente. Ó. Pelo desenho, vocês estão observando. Ó. Então, nós temos o lado IJ, é congruente ao ZY, tem um risquinho em cada lado. Eu tenho que o ângulo G é congruente ao ângulo X, é esse ângulo que é o oposto ao lado, tá vendo? Ó? Ele está na frente do lado. E eu tenho que o ângulo, né, Z é congruente ao ângulo I, tem 2 risquinhos. Então, quando isso acontece, nós também temos o caso de congruência de triângulos. Então, essa parte aqui é mais estudos, não é nada de cálculo e resolução, é mais estudo, identificar quando que não e quando que são congruentes. Tudo bem até aí? Então, é estudo, gente. Você tem como repetir as medidas do triângulo? Como assim, Cauã, medidas do triângulo? Abre o áudio e fala para mim. Dani, da página 5. Página 5. O que você quer saber? A medida dos ângulos. Ah, tá. Que eu tinha falado antes. Tá. Ó, no roxinho. O roxinho, a parte esquerda tem 3,6 centímetros. A parte de baixo tem 4,8 e o lado de cima tem 6. O ângulo da esquerda tem 53 e o ângulo da direita tem 37. O outro é reto 90 graus. Na parte do amarelo,
o lado da parte esquerda é 3,6, o de baixo é 6, e o da parte da direita, lá em cima, é 4,8. O ângulo da esquerda é 53 e o ângulo da direita 37. Certo, Cauã? Ok, obrigado. Nada. Então, voltando lá nos 4 casos, então, essas atividades, né, esse conteúdo aqui da página 6 é estudo. Então, você tem que bater o olho e identificar que os meus triângulos, eles são congruentes pelo caso 1, pelo caso 2, pelo caso 3 ou pelo caso 4. Isso não é só explicação minha, vocês têm que ler uma vez, 2 vezes, entender, olhar a figura, confrontar a figura com o que vocês têm e dizer qual é o caso de semelhança, de congruência que você encontra. Então, ali na atividade 1, vocês vão dizer quais são os polígonos que são congruentes, bem simples. Na atividade 2, vocês vão ver se eles são congruentes ou não, e aí vocês vão respondendo as atividades ali, A, B, C, D, até vocês dizerem que sim, que não ali, né? Considere que eles já são congruentes. Aí vocês já vão dizer quem são os lados que são correspondentes. Na atividade 3, então, essa vocês vão colocar em prática o que vocês vão estudar da página 6, ok? Que aí são os casos de semelhança, de congruência, desculpa. Aí vocês vão ver direitinho ali, né? Qual é o caso que é da letra A, qual é o caso que é da letra B, qual é o caso da letra C, qual é o caso da letra D. Vocês vão olhar para os triângulos e vão se identificar com a questão que está sendo dada ali. Lembre-se que vocês vão utilizar vários conhecimentos já adquiridos. Então, é isso que vocês têm que observar. Número 4 é a mesma coisa, só que daí no número 4 a gente quer encontrar o valor do Y e do X. E aí a gente consegue através da questão dos lados que são congruentes. Então, eu tenho que um lado é congruente ao outro, monto a equaçãozinha e resolvo. Ok? Então, é isso que acontece ali no número 4. Tudo bem até aí? Bom, continuando então, nós vamos para a última parte dessa videoaula, bem rapidão aí, para a gente voltar lá para a matemática financeira, para quem quiser tirar alguma dúvida. Dentro dos triângulos, nós temos outros elementos. Esses elementos são bem curiosos. O primeiro elemento, né, são as medianas. As medianas são os pontos médios de cada lado. Então, eu pego um vértice e encontro lá no ponto médio do lado oposto, eu estou fazendo uma mediana. Então, o triângulo, ele possui 3 medianas, porque ele tem 3 vértices, cada vértice vai bater na metade do outro lado. Então, nós temos 3 medianas. O ponto de encontro dessas 3 medianas é chamado de baricentro. E ele é interessante, que é o ponto de equilíbrio. Se a gente colocar, né, como está ali no desenhozinho, um fiozinho e segurar pelo centro, ele vai ficar em equilíbrio, é o baricentro. Isso acontece sempre, não é brincadeira, tá? É verdade. Depois das medianas, nós temos as bissetrizes, né? O que é a bissetriz? A bissetriz é aquela... Aliás, mediatriz, desculpa, né? Temos a mediatriz. O que é a mediatriz? Então, ela é um segmento que parte da metade do lado, porém, perpendicular. Ele não vai lá no vértice, ele vai retinho. Então, eu pego, faço a metade do meu lado e faço uma reta perpendicular. Faço a metade do outro lado, faço a minha reta perpendicular, faço a metade do outro lado, faço a minha reta perpendicular. O que isso vai acontecer? Eu vou encontrar um ponto. Esse ponto é chamado de circuncentro. Uma outra coisa curiosa, se você abrir o compasso nesse ponto até um dos vértices do triângulo e fazer a tua circunferência, cada vértice vai estar exatamente em cima da circunferência. Por isso que é chamado de circuncentro. Ele é o centro da circunferência onde envolve esse triângulo. O triângulo vai ficar dentro dessa circunferência. Então é bem interessante. Essa é a mediatriz. Mediatriz é o quê? É um segmento de reta
perpendicular ao ponto médio de cada segmento, ok? Bom, continuando então, nós temos a outra parte, que é a bissetriz. Então, a bissetriz de um ângulo é aquele segmento que divide o ângulo em dois iguais. Então, nós temos num triângulo 3 ângulos, teremos 3 bissetrizes. Quando a gente encontra esses três segmentos, nós encontramos o incentro. Ou seja, o que é o incentro? É o encontro das 3 bissetrizes. E, por último, nós temos também no triângulo as alturas. Então, cada triângulo ele vai ter 3 alturas, uma referente a cada vértice. A altura é aquele segmento que sai do vértice e é perpendicular ao lado oposto, diferente da mediatriz. A mediatriz, ela sai da metade do lado até, né, perpendicular. Então, aqui tem uma diferença. Ó. Se vocês observarem lá no LDI, a mediatriz, ela é perpendicular, mas não toca no vértice, tá vendo? A altura, ela é perpendicular, mas ela sai de um dos vértices. E os três, né, as 3 alturas juntas, elas formam o ortocentro. Então, nós temos, né, 4 nomes bem interessantes para vocês lembrarem aí. Qual é? Baricentro, que é o encontro das medianas, que são os pontos médios de cada lado. O circuncentro, que é o encontro das 3 mediatrizes. As mediatrizes são o quê? Um segmento de reta perpendicular ao ponto médio de cada lado. Nós temos o incentro, que é o encontro das 3 bissetrizes. E nós temos o ortocentro, que é o encontro das 3 alturas. Ok? Então, aí, a atividade 1 e a atividade 2 é bem ridícula de vocês resolverem. Vocês vão dizer quem é, em cada caso, na letra A, se é bissetriz, mediatriz, altura, né, ou mediana, né? E a número 2 é bem simples também. Usando os instrumentos de desenho, construa um triângulo qualquer e, em seguida, trace as bissetrizes dos ângulos internos desse e determine o incentro. Vocês vão fazer um triângulo qualquer, cada um vai fazer um triângulo diferente, com certeza. Vocês vão fazer as bissetrizes. O que é bissetriz? Dividir o ângulo pela metade. Vocês sabem fazer isso utilizando régua e compasso. A gente explicou lá na parte onde a gente fez as construções geométricas, ok? Bom, Leandra, o meio, o que é o meio? Medistriz, Leandra. Tem como repetir as medidas dos triângulos? Tá, calma. Leandra, abre o áudio e fala o que você quer falar, que eu não entendi nada. O meio, mediatriz, SS... Tá, mas já tirou a dúvida? Ok. Bom, agora que a gente finalizou essa parte sobre os triângulos para vocês fazerem as atividades, que deveria, né, ser agora, vem a parte dos quadriláteros essa semana. Então, nessa parte vocês vão fazer as atividades, né, sobre os quadriláteros também. Então, nessa semana, sim, vocês vão entregar a atividade, o que eu aprendi, que é o final do capítulo lá no final, né, as páginas finais. Está tudo lá na atividade de hoje, descrita certinho para que vocês, o que vocês vão fazer. Alguém tem dúvida, então, ainda, para eu esclarecer com vocês aqui, na parte da matemática financeira, além do... Quem que perguntou mesmo, que falou ali? Além do Danilo, quem mais não conseguiu ver as respostas no vídeo, né? Leandra. Então, a primeira parte, gente, a primeira parte estava bem bugado, como diz vocês, né? Mas depois ele deu uma melhorada, não deu? Eu vi o vídeo todo. A primeira parte estava bem desfocado, eu percebi que estava bem desfocado.
mas depois ele deu uma melhorada, mais lá para metade, para o final, ele deu uma melhorada. Mas eu vou fazer aquilo que eu falei para o Danilo, então. Eu vou pegar as fotos e vou mandar para vocês lá pelas mensagens. Vou ver se eu consigo fazer isso já, que eu tinha as fotos guardadas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se não travar muito. Mensagens, tanto isso aqui. Bom, sobre lá a matéria sobre matemática financeira, qual seria uma dúvida muito, muito, muito grave? Assim, alguma coisa que eu possa ajudar vocês a resolver? Porque as atividades estão todas resolvidas, né? Quem observou lá, elas estão todas resolvidas. É claro que, como eu falei, ela está um pouquinho desfocada. Então, aí eu vou fazer isso agora. Eu vou mandar para vocês. Eu estou tentando aqui abrir, tá, a mensagem. E aí eu já mando para vocês para não ficar para depois, porque depois vocês vão reclamar. Ah, ele não mandou, ele não responde, né? Demora demais. É, de rir, né, Leandra? Estou chegando lá. Então, vamos ver aqui. Nova. Vou colocar todos os alunos do 8º ano e todos os alunos do 8º 1 e 8º 2. A Senira já levou, mas ela vai levar de volta. Versão matemática financeira. Vamos lá, então. Deni, Ui! as atividades que você mandou é da página 25? Já confirmo contigo, mas é só a parte que eu aprendi, tá? É só o final do capítulo. Tá bom. Mas eu já confirmo contigo. Deixa eu só achar aqui aqueles arquivos que eu mandei para ti, para mandar para o povo. E aí eu já confirmo para ti. Para todos, né? Deixa eu ver onde é que tá aqueles arquivos lá. Pessoal, vocês podem ir conversando comigo. Eu estou baixando aqui as fotos para mandar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ai, como é que eu faço isso? Aqui. Fechou.
Ok. Então, agora eu vou mandar aí para vocês. Já está cheio aqui, então tem que olhar uma por uma, né? Hora de trabalho, correção. Senira, deu certo quando eu mandei para ti? Deu, professor. Então, beleza. Estou mandando agora de novo para todo mundo. Do mesmo jeito. Bom, ó, estão lá tudo na mensagem, tá? Vou encaminhar agora. E daqui a alguns minutos chega aí para vocês. Ó, já foi enviada. Nossa! Então vocês deem depois uma olhadinha lá. Beleza? Talvez eu estaria em agosto, sabe disso? O nosso decreto vai até dia 2 de agosto. Agora, o próximo, né? Foi o que o governador deu e o prefeito agora tem essa decisão até dia 2 de agosto. Então, não sabemos se vai voltar ou não. Agora que vocês estão de posse dessas respostas, alguém tem alguma dúvida para discutir alguma coisa? Dá uma abridinha aí, dá uma olhadinha para a gente ver se a gente consegue tirar alguma dúvida ou não. Então, vocês que decidem. Falta 5 minutinhos, tá? Então, agora enviei as respostas. Agora, checa direitinho se chegou, se dá para ler, né? Senão eu mando de volta. Dá uma olhadinha aí. Falta só isso, Leandra, já é 9h40, 9h39. Então, assim, a avaliação, ela vai falar só sobre desconto, juros simples, desconto, acréscimo, juros simples e juros compostos. Então, é uma prova daquele formato de 10 questões, questões de assinalar e de resolver e a de somatório. É a mesma coisa. E aí é o mesmo sentido que a gente fez, né? Manda a resposta para a gente. É claro que vocês não vão conseguir fazer na própria prova, os cálculos, por exemplo, mas aí faz uma folha, junto com a prova, manda foto, ok? Vocês já sabem disso, né? Então, beleza, a Leandra disse que dá para ver tudo certinho. Então, aí eu tirei a foto e mandei. Sempre que acontecer isso, faça igual a Senira. Eu demorei um pouquinho, né, Senira, para responder, mas eu respondo no tempo que tem que ser respondido, porque, tipo assim, mas eu mandei a mensagem ontem e ainda não teve a resposta. Gente, vocês têm uma semana para fazer atividade, ou, né, 15 dias, então não precisa se apavorar pela resposta do professor naquele momento ali, nem mandar mensagem, o professor não me responde. A gente sabe que vocês estão ali, estão querendo fazer, e a gente também tem várias coisas também para fazer. Ele não respondeu ainda? Vou fazer outra atividade, né? Vou fazer outra atividade, depois eu volto lá, ele respondeu, agora eu vou fazer. Essas atividades vão até quando? Que lançaram hoje? Vai até dia 15, né, moça? Tá lá? É até dia 15. Então, aí finaliza dia 15. Então, assim, eu, semana passada, não mandei nenhuma atividade, né? E aí, essa semana, vai a atividade para fechar essa quinzena. Então, vai até o dia 15, tá? Que é a atividade o que eu aprendi. Dani, Oi? as atividades é de qual página? Vou olhar lá para ti. É isso que tu pediu para mim, né? Já vou olhar lá. Sim.
Deixa eu só abrir aqui que eu já estou vendo lá direitinho. Mas, se eu não estou enganado... Ah, estou aqui, 8º ano, beleza. Se eu não tiver... 8º ano, está no 9º, não pode ser no 9º, no 8º. Volta lá para o 8º. Se você abrir a própria atividade, Senira, vai estar lá. Deixa eu ver aqui se eu acho para ti. Mas eu estou abrindo aqui, pode ficar tranquilo. É porque demora. Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Meu computador é uma carroça, né? A internet está devagar, igual uma tartaruga também. Mas hoje, pelo menos, foi melhor, né? Não teve muita travasseira, porque não estou aparecendo, mas também não precisa aparecer, não sou bonito. Então, sobre os triângulos, né? Atividade sobre os quadriláteros que vai hoje, ok. Fecha dia 15. Ó, na própria atividade lá, Senira, tem as páginas, é a 23, 24 e 25, tá? Só que não tem o que eu aprendi nessas páginas. Ah, é verdade. Então, esse é o problema, verdade. Eu fiz um copia e cola mais uma vez e acabei errando. Então, eu vou agora olhar aqui no LDI de vocês. Verdade, essa aí é as atividades do 9º ano. É 23, 24 e 25. A de vocês... Vamos Não é lá. para ser a página 18 e 19? É o que eu aprendi, é 18 e 19. Então, vamos retificar ali. Então, quem está me ouvindo agora, a Senira já está me ajudando aí, é a página 18 e 19 que é para entregar nessa semana. Não é a 23, 24 e 25, porque essas atividades não tem o que aprendi lá. Ok? Então, eu estou confirmando aqui com vocês, a Senira. Eu ainda olhei 2 vezes para ver se não tinha nada de errado, e a gente encaminha e ainda encaminha errado. Esse negócio é muito complicado. A gente vai dando jeito. Se não der... Vamos ver. Deixa eu carregar. Atividade do quadrilátero. Eu estou chegando lá. Finalizou. Trapézio, atividade do trapézio, do retângulo, do losango. O que eu aprendi. Então, começa... Isso, Senira, começa na página 18. 1, 2, 3. Página 19, 4, 5, 6 e 7. É isso aí mesmo. Então, é a página 18 e 19. Tudo bem, então? Então, a atividade dessa semana é a atividade 18 e 19 da página. Né? Então, página... As páginas 18 e 19, LDI, volume 2. Viu, moço? Não é volume 1, é volume 2. Né? É o Bruno? Né? Não, é o Gabriel. É o G do Gabriel. Ok? Então, eu estou falando da atividade que vai até o dia 15, hein, Gabriel? Então, é a atividade da página 18 e 19, o que é o que aprendi, né? Do volume 2. Da semana passada foi a parte do o que eu aprendi, mas foi do capítulo 3, da quinzena anterior, que vocês já entregaram. Que essa semana eu mandei as respostas. Certo? Tudo bem, povo? Tudo, professor.
Bom, agora eu voltei aí, ó, para vocês darem uma olhadinha em mim. Meu cabelo tá arrepiado. Estamos quase no final, então. Já passou 2 minutos, inclusive. Tá travando, não? Tá me vendo bem? É só colocar o vídeo aí trava um pouco, não adianta. É que fica pesado, né? Se a minha carroça aqui, o meu cavalo não é muito potente, aí ele fica atrasadinho. Então, gente, eu quero agradecer a paciência, a colaboração de vocês, tá? Tchau para vocês. Até. Ah, só quero falar o seguinte, gente, não saiam ainda, não saiam ninguém, tá? Não saiam ninguém. Não é para sair por enquanto, ok? A nossas conferências vai passar para quinta-feira, ok? As nossas videoconferências, anotem aí, vai passar para quinta-feira, a partir da 1h55 até às 14 e 1h55 até às 14h40, ok? Então, nós não vamos ter aula, né, a videoconferência mais nas segundas. Vai mudar para quinta-feira à tarde, depois das 13h55. Tudo bem? Deni, Oi. Pode a falar. Lena vai mandar para os pais. Provavelmente, mas eles pediram para eu avisar aqui na videoconferência, tá? Então, provavelmente Tá. eles vão mandar para vocês lá um recadinho dizendo que mudou de segunda para quinta-feira à tarde daí. Então, o primeiro horário vai ser o nono, que é das 13h10 às 13h55. O segundo horário é do oitavo, das 13h55 até às 14h40, acho que é isso mais ou menos, por aí, tá? Então é esse horário aí. Agora sim pode ir. Gabriel, Tchau, Deni. tchau. Para medir a média é pela metade? Como assim medir a média pela metade? A média é metade, geralmente. Média não quer dizer metade, porque se tu fizer a média entre 3 valores, você divide por 3, tá? Média, depende do que você quer falar de média aí. Tchau. Tínhamos 16 alunos. Gabriel tá aí ainda? Não. Tá o Cauã, o Leonardo e a Vitória Flores. Tchau, Léo. Tchau, Vitória. Eu tenho que desligar para ligar a próxima turma, para poder gravar. Um abraço aí.